Olá, vamos para a segunda parte de discussão ética para os alunos de medicina do primeiro ano, Conferência Aspectos Éticos de Responsabilidade Civil do Médico, módulo 1 da medicina. Vou começar discutindo um caso clínico. Sei que vocês são do primeiro ano, eu acho que essa é uma aula que vocês podem rever ela durante os seus próximos anos de formação. Então eu vou tentar explicar aqui para vocês começarem a raciocinar como funciona a responsabilidade civil e ética. Uma mulher de 48 anos, mãe, 3 filhos, apresenta um tumor raro no estômago. Paciente jovem, veja. Com uma chance de cura se a gente tirar o estômago dela, que é chamada gastrectomia, de perto de 90% em 5 anos. Então, nós temos aí bem definido uma estratégia terapêutica praticamente curativa para ela. Ela internou apresentando episódios de hemorragia digestiva alta, ou seja, esse tumor começou a sangrar, mas ela, em nenhum momento ela desenvolveu instabilidade hemodinâmica, ou seja, ela não teve um choque hemodinâmico, ela nunca ficou chocada. Ela tinha hemorragias, mas sem entrar em choque, propriamente dito. No exame inicial da hemoglobina dela, o valor era de 4,8. Pra vocês terem uma ideia, o normal para uma mulher é entre 12 e 16. Então era muito baixo, um número muito baixo de hemoglobina. Ela foi indicada para fazer 2 embolizações por radiointervenção, procedimento altamente sofisticado, para controle de sangramento. Paciente, detalhe, ela se nega a receber transfusão sanguínea devido a seus princípios religiosos. Como nós discutimos na parte 1, é obrigação nossa como aluno de medicina, como médico, respeitar as crenças, lembra? Vamos lá, respeitar as crenças. Então a pergunta que eu faço para começar a discussão da nossa aula é: você, médico, realiza essa hemotransfusão? O paciente não aceita, ela não quer. Você realizaria? Eu queria que você começasse a pensar sobre isso agora, que nós vamos discutir um pouco sobre aspectos de responsabilidade civil e depois eu vou voltar nesse mesmo caso. E caso você decida fazer a hemotransfusão, ou seja, transfundir sangue, derivados de sangue para ela, em que momento você realizaria essa hemotransfusão? Então pensa, e daqui a pouco a gente volta para conversar. Bom, voltando agora para a aula, deixando o caso clínico para daqui a pouco, vamos falar um pouco da história da ética em medicina. Quando a gente discute ética, um dos documentos mais antigos que se tem notícia é o Código de Hammurabi. No Código de Hammurabi, ele faz uma referência, a primeira referência que se tem que seria o erro médico e a regulamentação da medicina. O Código de Hammurabi tem normas sociais, não só médicas, mas lá cita. E dentre elas, ela trata o médico de uma forma assim, com uma culpa direta sobre as ações dele. Ou seja, o médico que causasse a morte, por exemplo, a lesão no paciente, por imperícia ou até por má sorte, em tese, ele poderia ser penalizado, que a gente mostra, como com a amputação das mãos. E não importava se ele tivesse utilizado todos os meios disponíveis e tivesse agido de uma forma, com uma perícia adequada, com todos os procedimentos corretos, se o paciente viesse a falecer, ele seria o único culpado sobre isso. Se você trazer isso para os dias atuais, é uma inversão. Uma inversão porque nos dias atuais o médico ele tem chamado um conceito de culpa subjetiva. Ele precisa errar, ou seja, ele precisa ser imperito, negligente ou imprudente para desenvolver uma culpa. Porque o resultado nem sempre é aquilo que o médico espera. Já nesse código inicial era uma culpa chamada objetiva. Independente, ele agiu, o resultado foi ruim, então ele é culpado. Olha que interessante, pelo menos evoluímos nisso, né? Continuando na história da ética, nós temos aí já para o quinto século a.C. as normativas de Hipócrates, né? E temos o famoso juramento de Hipócrates. Nesse juramento de Hipócrates, um dos pontos mais cruciais é: a saúde do seu doente, do meu doente, no caso, será a minha primeira preocupação. Então, assim,
começa a ver bem aquela história de preocupar com o paciente mesmo, de lidar com ele. E não permitirei que considerações de religião, nacionalidade, raça, partido político ou posição social se interponham entre meu dever e o meu doente. Comentamos isso na primeira parte da conferência. Ou seja, nós temos que ser um pouco... não levar para o paciente aquilo que a gente pensa. E a gente respeitar a opinião, a autonomia e os princípios que o paciente tem. Isso está lá desde Hipócrates, né? Veja bem. Continuando com os instrumentos de ética, nós temos as guildas medievais. Existiam guildas de diversas categorias profissionais. E nessas guildas, o que era interessante é que lá pôs-se o conceito de mestre, de aprendiz, ou seja, uma hierarquia na estrutura formativa, assim, bem estruturada já dentro e com normativas, tanto éticas quanto burocráticas, para você ter a profissão médica, entendeu? Então, as guildas medievais. Andando um pouquinho à frente, perto do século XX, já no século XIX, através do iluminismo e o pensamento de Kant, por exemplo, o filósofo, ele colocou o início do que seria onde a gente está hoje, nos princípios éticos de autonomia do paciente. Ou seja, foi lá que nasceu a autonomia, a liberdade como norma ética, não só para a medicina, mas como um todo. Então quer dizer o seguinte, que perto do século XX, o respeito pelo paciente não implicava necessariamente pela sua liberdade, ou seja, não existia autonomia e opinião sobre o paciente, sobre o que seria feito com ele. Isso demorou, evoluiu, século XX, chegamos à era moderna da medicina e temos hoje instrumentos muito bem estabelecidos, tanto na estrutura mundial quanto na nossa estrutura brasileira, que é hoje a nossa norma, que são os códigos de ética e o código de ética médica. São normas que devem ser seguidas pelos médicos na sua profissão. E qualquer outra atividade que utilize o conhecimento e estudo da medicina. Nós citamos muito o código de ética do estudante de medicina. O código de ética médico é uma regulamentação mesmo da nossa entidade CFM, através do Conselho Regional, que dá as normas éticas da nossa profissão. Dentre essas normas éticas, nós vamos conversar daqui a pouco, nós podemos ser punidos eticamente pelo conselho que dá autoridade para que a gente exerça a medicina. Então, atentos a isso. Bom, chegando no século XX, algumas décadas atrás, no Brasil e grande parte do mundo, começou a se discutir muito a autonomia do paciente. Então, algumas décadas atrás, era assim no Brasil. O médico sabe melhor. Você escuta o médico e o médico sabe o que tem que fazer. Hoje, o paciente tem um fluxo muito grande de informações, acesso a informações tanto ruins quanto boas, e ele necessita participar da decisão. Ou seja, a ideia de consentir com o tratamento. Consentir com o tratamento, que a gente pode documentar isso com termos de consentimento àquilo que nós estamos, como médicos, propondo para aquele paciente. Mudamos, evoluímos. Então, o paciente com esse fluxo, ele pode utilizar de uma forma ruim ou de uma forma boa. Existem muitas informações e o médico tem que estar preparado para saber que hoje não se faz mais medicina igual 30, 40 anos atrás e que o fluxo de informação para esse paciente é maior. Aí eu pergunto, quais são os limites da autonomia de um paciente? Porque nós começamos com um conceito diferente agora. Nós estamos falando que o paciente tem autonomia, ele tem capacidade de receber informações e participar junto conosco da tomada de decisão no tratamento. Mas até que limite isso existe? E se ele quiser um tratamento, por exemplo, que nós não podemos dar? Entendeu? Então podemos falar, por exemplo, no Brasil, nós estamos falando de aborto, a gente discutiu muito isso no módulo 7. Existem limites. Quais são os limites legais para você poder atuar?
Ou o paciente de repente escuta um tratamento que não tem indicação para ele e você pode fazer? Então, quais são os seus limites? Citei alguns exemplos aqui. Por exemplo, essa paciente, ela tem o direito de escolher passar 6 horas sob anestesia geral para realizar uma abdominoplastia, ou seja, tirar excesso de pele e gordura subcutâneo, e uma mastoplastia, sim, ou seja, fazer uma correção da mama para fins puramente estéticos. Pergunta que eu faço, pensa, ela tem esse direito, assim, de escolher com isso? Sim, porque independente de ser estético ou não, não existe outra alternativa a não ser você realizar essa cirurgia. Não tem como você tirar aquele desconforto estético dela que não for aquela cirurgia. Então, por causa disso, ela tem o direito de escolher aquilo, procurar um médico e realizar isso e submeter esse risco cirúrgico, por assim dizer. Agora, o paciente, por exemplo, ele tem um câncer de pulmão em estágio inicial. E ele tem autonomia, por exemplo, para decidir entre você tirar uma parte maior do pulmão, que é a lobectomia, ou tirar um pedaço menor, uma segmentectomia. Por exemplo, ele pode intervir. Eu sou cirurgião torácico, o paciente chega assim, não, eu quero essa cirurgia. A resposta também é sim. Por quê? Porque tanto uma alternativa quanto outra da que ele está escolhendo, existem prós e contras e são tratamentos estabelecidos. Então ele pode optar e participar dessa tomada de decisão. Faz sentido o que eu estou falando? Veja, a autonomia do paciente tem que estar embasado no que o médico pode fazer, no que cientificamente aquilo é possível ser feito e embasado em medicina baseada em evidências. A gente tem evidências que aquilo funciona. Então, por exemplo, um paciente tem o direito de solicitar uma cirurgia de apendicectomia por videolaparoscopia, pois tem medo de desenvolver um apendicite no futuro? Olha que interessante. Será que ele pode fazer isso? Resposta: não, porque cientificamente não é um método válido para esse caso. A gente não opera, a gente não coloca a pessoa em risco cirúrgico para evitar uma futura doença igual a apendicite. Ainda não existe nenhum trabalho mostrando que vai ter resultados que vão compensar os riscos, entendeu? Outro exemplo. Um paciente tem um tumor de reto com infiltração no esfíncter anal. Solicita que não realize amputação perineal e sim uma pequena cirurgia para exeres da lesão, pois não quer ter uma colostomia. Ele tem esse direito? Veja bem. Ele está falando, eu não quero a colostomia, eu não quero que tire o tumor inteiro, eu quero que tire só um pedacinho. A resposta é não, pois há abordagens que são muito melhor, mais adequadas para esse caso. Então a gente estaria infringindo, eticamente, não está entregando o melhor tratamento. Então nós não podemos aceitar esse grau de autonomia, porque cientificamente nós sabemos que o tratamento melhor seria esse ou aquele e não o que ele está querendo. Entenderam? Então tem diferenças entre autonomia e a nossa liberdade como médico de entregar um tratamento que exista e que seja comprovado. O direito de escolha, resumindo, do tratamento médico limita-se, veja, aos tratamentos cientificamente reconhecidos. Então vamos lá, soro da imunidade é cientificamente comprovado para tratar coronavírus? Não, não é. Então você não pode, mesmo que o paciente te peça. Olha só. Então, pelo Código de Ética Médica, é vedado ao médico deixar de usar todos os meios disponíveis de diagnóstico e tratamento cientificamente reconhecidos e a seu alcance em favor do paciente. Tudo bem? Isso foi um choque de ideias aí para a gente raciocinar sobre a autonomia. E a autonomia tem um limite, que é o limite científico do que você pode fazer para aquele paciente e para a tomada de decisão. Vamos lá, mais um caso. Um paciente tem o direito de se negar a uma punção ou drenagem de tórax, um pneumotórax hipertensivo em choque circulatório. Para quem ainda não sabe, um pneumotórax hipertensivo é um risco eminente de vida, ou seja, se ele não for tratado, ele vai morrer.
Nesse caso, a autonomia dele não vale. Por quê? Porque o risco é iminente de morte. Se ele não receber essa punção, ele vai morrer. Ele está morrendo. Ele está no limite de minutos, muitas vezes, para a morte, para o óbito. Então, independente da autonomia e da consciência dele, ele tem que receber o tratamento. Agora, um paciente tem o direito de se negar a operar uma apendicite aguda porque não quer perder um evento político importante na próxima semana. O paciente está com apendicite aguda, tem que ser operado, e ele não quer ser operado porque ele quer ir num evento, numa posse política na próxima semana. Ele pode fazer isso? Ele tem a sua autonomia? Sim, por quê? Porque ele não está em risco iminente de morte. Olha isso. Olha isso. Diferente um paciente querer esse tratamento e a gente não pode fazer esse tratamento porque cientificamente não é comprovado. Outra coisa, existe um tratamento estabelecido para o tratamento daquela doença e ele não quer fazer. Essa autonomia ele tem. Ele tem por quanto ele não estiver em risco iminente de morte. O direito de escolha ao tratamento médico, resumindo, limita-se ao tratamento reconhecido. Ok, já sabemos disso. Mas o direito de recusa limita-se aos casos nos quais não há risco iminente de morte. Interessante, né? Então, pelo artigo 31 do Código de Ética Médica, diz respeitar o direito do paciente ou dos seus representantes legais de decidir livremente sobre a execução de práticas diagnósticas ou terapêuticas, salvo em caso iminente de risco de morte. Nós já temos a regra. Veja, se não está em risco iminente, o paciente tem o direito de recusar tratamento. Agora vamos voltar ao caso clínico do começo. Mulher, 48 anos, está sangrando por causa de um tumor e não quer receber transfusão de sangue. Você, como médico, vai realizar hemotransfusão? Você pode ter sua opinião sobre a religião dela, sobre os princípios religiosos, você pode concordar ou discordar disso, mas nós temos diretrizes. E as diretrizes é aquilo que o Código de Ética já falou, é o direito da paciente ter autonomia até o risco iminente de morte. Isso já existe, por exemplo, que a gente chama de jurisprudência. Nós já temos habeas corpus de médicos, por exemplo, olha aqui, portanto, a decisão examinada conclui-se que, em caso iminente de risco de morte, os médicos devem realizar a transfusão de sangue em crianças e adolescentes, mesmo contra a vontade dos pais e a respeito da criança religiosa por eles processada. Ou seja, nesse caso, enquanto o paciente não estiver em risco iminente de morte, nós temos que respeitar a autonomia dela. Inclusive, tentar ao máximo fazer outros tratamentos, como já foi feito aqui, embolizações por radiointervenção, metodologias de elevar o nível de hemoglobina no sangue, buscar todas as alternativas para respeitar a autonomia dela. Porém, se essa paciente, nesse caso, evoluir para um quadro de risco iminente de morte, nós somos obrigados, tanto eticamente como legalmente, são duas coisas diferentes, no CRM com Código de Ética e no Ministério Público com o Código Penal. Então, legalmente, nós somos obrigados a transfundir. Ponto. Então, essa decisão está embasada. Vamos para frente. Então, a autonomia, a autoridade, nós temos a autonomia do paciente e, junto com isso, uma maior responsabilidade médica pelos seus atos. Você sabe, e claramente na mídia se percebe isso, que as ações por erro médico, eles têm crescido nos últimos anos e últimas décadas. Então, por exemplo, aqui uma matéria de 2018 mostrando que cresceu em 101% em 2013 e 2017 em São Paulo. Então, é algo que nós temos que nos preocupar já. Por quê? É o sentido de nós temos que saber atuar de uma forma correta, tanto civil, legal e eticamente. Ok? Mas existem também o que é a definição de um erro médico. Por quê?
Ela é uma classificação que é dita superficial nos tribunais de justiça sobre matérias de saúde. Então, os tribunais dividem em classe e assunto, é uma classificação mesmo que nós temos sobre matérias de direito. Classe é uma ferramenta da justiça e o assunto é o tipo de ação. Então, o que acontece? Se você olhar aqui, por exemplo, no site do Tribunal de Justiça de São Paulo, nós vamos ver aqui, ó, nós vamos achar em responsabilidade civil e dano ambiental, indenização por dano material, erro médico. Então, você tem um código de um pacote de ações. E esse pacote de ação, ele agrupa a responsabilidade de pessoas jurídicas, de pessoas físicas, de hospitais, de clínicas. Então, não necessariamente o erro médico é um erro médico propriamente dito. Então, isso gera no povo e na comunidade médica uma impressão de culpa do médico. Mas nem todas erro médico descrito como não nem todo erro médico que está na justiça é uma culpa do médico. Então, por exemplo, se você teve algum dano dentro de um hospital, independente do médico, aquilo é classificado muitas vezes como erro médico. Então, inflam muito esse número, que é o que a matéria que eu mostrei para você, um crescimento assim, assado, entendeu? É uma distorção propriamente dita do que é a realidade sobre a ponto de vista técnico, médico. Aí vamos agora porque é bem bacana e acho que é o principal dessa aula. Civil, penal ou ético. Essa responsabilidade como é que funciona? São 3 diferentes responsabilidades. Assim, então ela tem que ter a verificação de culpa e a reparação de um dano. Então quando você fala assim, um processo na esfera civil, nós estamos trabalhando basicamente em estruturas de indenização entre uma pessoa e outra. Quando você fala penal, é uma análise se a conduta do médico se encaixa em algum tipo de crime previsto na legislação penal. Então, por exemplo, homicídio, você tem que ter uma culpa penal, ou seja, dentro do Código Penal, algum crime para você ir nessa esfera. Então, nós temos a esfera civil, a esfera penal e a nossa esfera ética, que objetivamente apura as infrações do Código de Ética e podem ter sanções disciplinares pelo CRM, desde sanções como suspensão uma suspensão temporária do seu registro profissional até uma suspensão definitiva ou um chamamento público de ação disciplinar, ou até mesmo, como eu já falei, você perder mesmo o seu registro profissional, não poder atuar mais como médico. Então são 3 diferentes ações de responsabilidade civil que o médico pode estar envolvido. A responsabilidade civil, ela é no capítulo do Código Civil Brasileiro, na obrigação de indenizar aquele que, por ato ilícito, causar dano ao trem, fica obrigado a repará-lo. Traduzindo isso, o médico ele terá dever em indenizar se ele provocar um dano, que esse dano for decorrente de imperícia, imprudência ou negligência, pois as atuações profissionais é entendida como responsabilidade subjetiva. Lembra do Código de Hammurabi? Lá, se o paciente morresse, você perderia sua mão. Aqui não. Na responsabilidade civil, muitas vezes você tem que decorrer de uma imperícia, imprudência ou negligência para ser condenado. Já um hospital, por exemplo, não precisa demonstrar culpa quando envolver serviço próprio hospital. É diferente do ato médico. Então, por exemplo, diferente do ato médico. Hotelaria, equipamentos, controle de infecções é uma responsabilidade objetiva. Então, por exemplo, se o paciente tiver uma queda no hospital e for ele não necessariamente, não uma queda, mas por exemplo, caiu uma lâmpada na cabeça de um paciente dentro do hospital. Ele não precisa provar numa ação
civil, o hospital ele já tem a culpa, porque já entende-se que o paciente tem que estar lá sob segurança do hospital. Diferente do ato médico propriamente dito, que ele tem que ser imperito, imprudente ou negligente. Tem-se trabalhado muito algumas vezes a tentativa de trazer a responsabilidade civil para o Código de Defesa do Consumidor. É uma visão combatida pelas entidades médicas, mas aceita por parte de doutrina em jurisprudência. O que quer dizer isso? Quer dizer que a prescrição essa em 5 anos, diferente do Código Civil que é em 3, e o fornecedor, o médico acaba sendo um fornecedor de serviço. Muita cirurgia plástica tem caído nesse tipo de responsabilidade civil. Ou seja, você quer um resultado e independente de você ter tido culpa como imperícia, igual a gente comentou, você muitas vezes pode ter que indenizar esse dano causado ao consumidor paciente, entendeu? Mas isso ainda não, isso é uma matéria ainda de discussão e a grande maioria é o que a gente viu agora há pouco, baseado no quê? É uma ação subjetiva, a ação médica. Então, se você não tiver imperícia, imprudência, negligente, da responsabilidade civil, você muitas vezes consegue provar que aquilo aconteceu independente da sua culpa ou dolo. Para vocês entenderem melhor essa sistemática entre ação penal, ação civil e ação ética, vou exemplificar com um caso clínico fictício. Uma paciente mulher de 23 anos com tumor em brônquio principal esquerdo. 23 anos com tumor, um câncer pulmonar extremamente jovem. Foi indicado para ela uma pneumonectomia esquerda, ou seja, a retirada do pulmão esquerdo dela com esvaziamento linfonodal associado. Ela saiu bem da cirurgia, no segundo pós-operatório evoluiu com edema pulmonar no pulmão remanescente à direita. E no quarto pós-operatório teve um óbito. Qual foi o desfecho disso? A família, após o ocorrido, fez uma queixa no Ministério Público e o Ministério Público acatou a queixa e fez uma acusação de homicídio culposo, uma ação penal para o colega médico. A família entrou com uma ação civil indenizatória por danos morais no valor de R$500 mil e dano material de 2 salários mínimos até a filha alcançar 21 anos. E também uma queixa no CRM, que foi aberto um processo, uma investigação, né, uma queixa ético-profissional no CRM. Ação penal. Como é que ela funcionou nesse sentido? Ela recebeu, a Polícia Civil, na fase pré-processual, coleta provas de materialidade e autoria. Ela encaminha para o inquérito para a Justiça, através do fórum, que encaminha para o Ministério Público, que pode denunciar não o autor do fato. Veja, é o governo, o Ministério Público, contra o réu. Quem faz a acusação tem que apresentar os mínimos indícios de ocorrer um crime e os órgãos públicos que produzem as provas. Ação entre o órgão público contra o médico. Ação civil, o autor da ação entra com uma petição na Justiça Civil. O médico é intimado a depor. Ele pode evoluir, até depois desse depoimento, para um acordo ou pode evoluir para uma condenação. Pode evoluir para absolvição, né? Absolvição também, ou seja, são os 3 desfechos possíveis. Na ação civil, é um particular versus um particular. Não tem um órgão público no meio, a não ser que o reclamante seja menor de idade ou incapaz. Podem ser produzidas as provas ao longo do processo por ambas as partes. Tanto o médico pode provar a inocência, quanto quem está acusando entregar provas do que ele está se queixando. Ou seja, nesse caso o médico tem que provar a inocência.
Se utilizar o Código do Consumidor, o agente é fraco ou reclamante, logo o agente forte, que é o profissional médico, e a instituição, que arca com os custos do processo também, tem mais essa. A justiça só existe para resolver o que não tiver acordo. Então, assim, em qualquer momento pode ser fechado um acordo entre o denunciante e o réu. Já a ação ética, como é que ela vai funcionar? Ela vai rolar. Uma denúncia é feita no CRM, Conselho Regional de Medicina. O CRM pode instalar uma sindicância e elaborar os fatos. Se a sindicância não encontrar indícios de violação do Código de Ética, serve para o arquivamento. Se há indícios de violação do Código de Ética, abre-se um processo ético profissional contra o médico, que pode evoluir para uma condenação ou absolvição. Neste caso, não há acordo entre as partes. É independente. Fez a queixa, vai correr todo o processo dentro do CRM até absolvição ou condenação. Bom, dessa forma, o médico ele tem que pensar o seguinte: se ele tem dolo ou culpa. O dolo é assim: ele tem intenção de fazer algo. Ele tem intenção. Por isso que é algo doloso. Então, por exemplo, um cirurgião ele tinha intenção de fazer aquele dano ao paciente. Se você como médico não tem intenção de prejudicar alguém, você já não está fazendo certo. Você pode ter culpa, ou seja, você não tem intenção de prejudicar, mas por negligência, imperícia ou imprudência, você causa o dano. Então, o nosso foco como profissional é não causar dano, não é? Lembra lá? Antes de tudo, não causar dano e não ser negligente, imperito e imprudente. Aí, você pensar nos conceitos da autonomia do paciente, que são beneficência, a justiça, a não maledicência e a autonomia. Você fazer o que é justo, você não fazer o mal, você buscar fazer o bem e você respeitar a autonomia do paciente. Fazendo esses princípios e não tendo vontade de prejudicar alguém e não ter culpa entre imperícia, negligência e imprudência, você praticamente está fazendo uma boa medicina. E vai começar a não se preocupar com a responsabilidade civil, porque no automático seu será para o bem daquele paciente. Lembre-se, quem julga ações penais, ações civis, são operadores do direito. Então, o que isso quer dizer? Eles precisam ter documentação para entender o que aconteceu naquele fato. Então, não adianta você ser acusado de algo e quando o Ministério Público ou a Justiça olhar as provas materiais, elas não encontrarem nada ou encontrarem algo mal feito. Então, por exemplo, termo de consentimento, paciente cirúrgico para qualquer outro procedimento, diagnóstico ou internações. É uma prova que pode ser acatada ou não, que houve consentimento do paciente em relação à conduta que você propôs e realizou no paciente. O prontuário médico, ele é a chave de você escrever o que você está fazendo com o paciente. Quem não escreve não tem como provar. Entendeu? Então, assim, termo de consentimento, prontuário médico bem apresentado e escrito as suas condutas, é um caminho muito grande de você conseguir sempre ter estruturado provas que te dão inocência, ok? E o máximo para mim que é desenvolva uma boa relação médico-paciente. A grande maioria dos processos existiu uma quebra entre a relação médico-paciente. Então, quanto mais você desenvolver tecnicamente a relação sua com o paciente,
de explicação, de autonomia, de não maledicência, você vai conseguir com que exista uma confiança entre a família e o paciente e você. Então, lá na frente, quando tiver um problema ou um desfecho ruim do tratamento, isso vai ser resgatado. E se essa relação médico-paciente é boa, isso será valorizado de alguma forma ou outra perante aquelas pessoas que talvez vão te acusar. Agora imagina alguém acusar o médico, tentar processar o médico e esse ter uma relação péssima médico-paciente. Com certeza a situação vai ser pior. Para finalizar o raciocínio, vamos voltar um pouco sobre mídias sociais e ética médica, que está tão na moda e tão em voga, né, esse assunto. Videocirurgia vai para a internet, o paciente pode processar hospital universitário. Veja, essa é uma matéria da mídia que assim, o paciente tem completa razão. Ele está inconsciente em cirurgia e foi identificado através de uma forma ou outra que ele estava sendo operado. Esses cuidados têm que ser tomados. Então, a resolução do CFM, por exemplo, selfies não podem ser feitos em situações de trabalho e atendimento. Então, nós temos que proteger a privacidade e o anonimato inerente ao ato médico e estimula o profissional a fazer uma permanente reflexão sobre o seu papel na assistência aos pacientes. Então, por exemplo, selfie durante cirurgia, durante atendimento, etc., e postagem em rede social já é proibido pelo CFM. Olha esse caso aqui. Ó. Equipe médica causa polêmica ao comemorar aniversário de cirurgião enquanto o paciente estava inconsciente na mesa cirúrgica. Parece algo inocente, mas para o paciente não é inocente. O que ele vai se sentir? Ele estava inconsciente, ele estava indo para o procedimento cirúrgico, as pessoas em volta. Isso tira muito a confiabilidade, o respeito pela nossa profissão que com atitudes simples e muitas vezes inocentes como essa. Médico faz selfie enquanto o paciente passa mal no Hospital do Distrito Federal, 2014. Caramba, estou sozinho no PS, sem médico para passar na enfermaria. Causa, mas estou na boa. Gente, são ações que assim tem que se tomar cuidado. Entendeu? Eu entreguei para vocês nessa aula quais são os mecanismos de responsabilidade civil. As atitudes daqui para frente são atitudes que vocês vão desenvolver e vão realizar, com total autonomia sobre isso. Então, por favor, pensem antes de colocar esse tipo de coisa nas redes sociais. Outra coisa, resolução do CFM 2011, que é vetado o antes e o depois de resultados estéticos. Isso a gente continua vendo o médico colocando isso e ele pode ser eticamente acionado pelo CRM ou qualquer queixa, alguém queixe disso, entendeu? Resumo, pessoal, para finalizar essa conferência sobre ética. Temos que nos preocupar com a nossa atuação profissional. Não é mais automático. O médico tem um respeito total da população. Nós temos que se preocupar com a nossa atuação. Os limites estabelecidos a gente tem que seguir os limites estabelecidos pela lei e pela ética. E se não houver imperícia, imprudência e negligência, não houver culpa e não houver intenção, dolo, a gente pode ficar tranquilo em relação ao que nós estamos fazendo. Procurar sempre os princípios da não maledicência, da beneficência e respeitando a autonomia do paciente. Tudo bem? E sempre se preocupar com o paciente. Não deixar que mecanicamente a gente se torne frios e pare de se importar com o que está acontecendo com os pacientes que estão sob nossa responsabilidade. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de vocês. Espero que essa videoaula tenha aberto a mente de vocês sobre as responsabilidades civis do médico na sua atuação profissional. Até mais.